Em São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50, quem achar, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos então ler a palavra de Deus, que nos diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes, ou falar-lhe, singular. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. E você diz amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, é notório, diante da leitura que fiz, o tema que vou pregar nessa noite. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os membros da família de Jesus. Eu gostaria de examinar esses versículos que lemos e ver dentro desse texto alguns aspectos relacionados àqueles que pertencem à família de Cristo, àqueles que são membros dessa família. É bom ressaltar, entretanto, que esse episódio, ele é um pouco chocante, de certo modo, não é, irmãos? Porque quando a gente começa a examinar, Álvares, de cara o texto, parece que Jesus foi mal criado com a mãe dele, não parece? É chocante isso aqui. Mas vamos entender aqui o que aconteceu e vamos extrair para nós lições relacionadas aos membros da família de Jesus. Os irmãos sabem que quando o Senhor começou o seu ministério, o Senhor tinha três coisas que atraem multidão. A primeira, ele tinha ensinamento. A segunda, ele tinha milagres. E a terceira, ele tinha comida. Onde tem essas três coisas, as multidões se reúnem. E Jesus conseguiu reunir no seu ministério essas três qualidades: palavra, milagre e pão. E muitas pessoas, irmãos, que seguiam a Jesus, tinha aqueles que seguiam a Jesus por causa dos três. Mas tinha gente que seguia Jesus por causa do ensinamento, gostava. Tinha outros que seguiam a Jesus por causa dos milagres, era doente. Tinha outros que seguiam a Jesus por causa do pão, eram pobres, eram famintos. O fato é que todos os que seguiam a Jesus tinham lá suas motivações. E nos evangelhos, o evangelista Mateus, salvo engano, ele fala que o número das pessoas que seguiam a Jesus eram de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns comentaristas, eles divergem nos números das pessoas que ao total seguiam a Jesus. Ou seja, tem estudioso que diz que em média 15.000 pessoas seguiam a Jesus. Já existem outros que em média 20.000 pessoas seguiam a Jesus. Podemos aqui deduzir entre nós que entre 15 e 20.000 pessoas seguiam a Jesus, porque o texto relata apenas 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando Jesus chegava nos lugares, irmãos, era multidão. Agora imagine esse texto que nós lemos. A Bíblia diz que ele estava em uma casa. Imagine uma casa, irmãos, cercada por 20.000 pessoas. E é nesse contexto
dessa multidão de pessoas que Maria aparece querendo conversar com Jesus. E ela manda um recado dizendo que quer falar com ele. E o recado é transmitido a ponto de chegar aos ouvidos do Senhor. E ele vai daquela que para nós seria uma resposta chocante, dizendo: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Por que que Jesus respondeu a Maria dessa maneira? Eu fui buscar, fui estudar e compreendi alguns fatos aos quais quero compartilhar com vocês aqui. É bem provável que Jesus tratou Maria desta maneira por dois motivos. O primeiro, a incredulidade da família de Jesus com relação ao seu ministério. Irmãos, ao contrário do que você pode pensar, a família de Jesus não acreditava no ministério dele. De natureza que quando, muito embora Maria tenha recebido a visita do anjo, os irmãos e as irmãs lembram-se disso, Maria esperava que Jesus estudasse, tornasse-se quem sabe um rabino, se tornasse um líder político, que o Messias, pela mente judaica, era esperado assim, era um grande líder. Mas aí Jesus se torna um carpinteiro, e quando chega na idade de 30 anos, vai em busca de João Batista. João o batiza, ele recebe o Espírito Santo ao sair da água, vai ao deserto. Não era um ministério muito interessante, e Maria começa a pensar o seguinte: bem, ele é alguém de Deus, ele é alguém vindo de Deus, que eu recebi a mensagem do anjo, mas será que é o Messias? Se você continuar lendo a sua Bíblia, você vai perceber o seguinte, que no capítulo 7, lá do livro de João, o Evangelho, a partir do verso 1, diz que houve a festa entre os judeus. Que festa era essa? A festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus, zombando dele, aí você lê em casa, zombando dele, diz assim: tu não és o Cristo? Então vai para o meio da multidão, porque o Cristo tem que estar no meio da multidão. Aí o verso de número 5 vai dizer: porque os seus irmãos não criam nele. João 7, verso 5. E eles desceram para a festa dos tabernáculos, e Jesus foi depois escondido. Então, os discípulos, ou melhor dizendo, a família de Jesus, eles não acreditavam muito no ministério de Cristo. Um outro exemplo notório é quando Jesus volta para os seus, para evangelizar os seus na sua casa. Os vizinhos olham para ele e dizem assim: ah, esse aí é o filho de José? Não é esse aí o filho de Maria? E os familiares de Jesus não recebem Jesus como Messias, descredencia ele. Então a família de Cristo não dava muito crédito a ele como Cristo. E aí é bem provável que por causa disso, volta e meia, Jesus falava algumas palavras duras com Maria, dizia, não atendia a ela como ela gostaria que atendesse. Por quê? Possivelmente por causa dessa incredulidade. É o primeiro possível motivo. O segundo possível motivo pelo qual Jesus deu essa resposta dura a Maria é porque Jesus entre nós, ele teve dupla natureza. E ora ele falava como homem, e ora ele falava como Deus. Quando João Evangelista escreve seu evangelho, destaca as duas naturezas de Cristo. Vamos à narrativa do texto. João, capítulo 1, verso 1, diz assim a seguir: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, sem ele nada do que se fez se faria. Verso 14 do mesmo capítulo 1 de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Perceba nessa simples citação que fiz, que o começo do texto fala da natureza divina. No princípio era o verbo era Deus. E no verso 14 já vai dizer: o verbo se fez carne. O verbo tinha natureza divina e natureza carnal. Então ele ora falava como Deus e ora falava como homem.
Então, como Deus, bem provável aqui, ele respondeu: mulher. Ele foi para ele dizer: quem é a minha mãe? Ele está falando como Deus, quem é a mãe de Deus? É por causa disso também, aqui me fez lembrar agora, que ele fala lá no capítulo 2 do livro do mesmo João, nas bodas de Caná da Galileia, né? Maria vem e fala assim: o vinho acabou, e ele responde: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Estava falando como Deus. Quando Paulo escreve o capítulo de número 2, salvo engano, de Filipenses, a partir do verso de número 5, ele vai dizer mais ou menos assim: estando em forma de Deus, não usurpou-se por ser igual a Deus, mas antes, assumindo a forma de servo ou de homem, a depender da tradução, de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Percebam nessa citação de Paulo também, mais uma vez, que está falando da dupla natureza de Cristo, estando em forma de Deus, e depois ele assumiu a forma de homem. Então havia momento que ele falava como homem, e havia momento que ele falava como Deus. Por exemplo, como homem ele teve fome, como Deus ele é o pão vivo que desce do céu. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a água da vida. Como homem ele até mesmo morreu, mas como Deus ressuscitou e vive para todo sempre. Então Cristo tinha essa dualidade de natureza, ora o homem, ora Deus. E aqui voltamos ao texto. É por causa dessas duas possíveis razões que ele olha para Maria, dessa palavra dura para ele, que é duro para uma mãe. E é bem provável também, ainda falando da questão da incredulidade da família, escute isso aqui, que Maria tivesse uma palavra, naquele momento é bem possível, isso são conjecturações teológicas, é bem provável que nesse momento, pastor Raimundo, Maria tinha uma palavra de desânimo para Jesus. Jesus não queria nem ouvi-la, porque é bem provável que ela vinha com aquele sentimento de mãe, dizer mais ou menos assim: filho, para com isso, você vai arrumar problema com o Império Romano, você vai arrumar problema com os judeus, a nossa religião. Ele não acreditava, então Jesus falou: ó, não quero nem ouvir o que tem para me dizer. Ele não, perceba no texto que ele nem recebeu Maria. Para nós é tudo muito esquisito, mas as explicações elementares e que fazem maior sentido são essas duas: incredulidade da família e dualidade da natureza de Cristo. O fato, meus amados irmãos, é que Jesus relata nessas pequenas palavras que estamos introduzindo e explicando esse texto, para você que é adolescente, não tratar sua mãe mal. Não trate sua mãe mal. Jesus falou isso aqui, que ele falava como Deus. Você não virar para sua mãe e dizer assim: o que tenho eu contigo? Aí você vai levar um convite de 5 irmãos. 5 irmãos vão te visitar na hora. Na melhor das hipóteses, porque senão esses irmãos podem vir acompanhados com um pedaço de pau. Ou então com um pedaço de cinto, ou com um cinto, né? Quando esses 5 irmãos se unem, é problema. Voltando, não falar com sua mãe assim, porque Jesus estava falando como Deus. Mas voltando à questão, o fato é que a família de Deus, meus amados irmãos, é sem sombra de dúvidas uma família espiritual, porque Jesus morreu na cruz para que aqueles que fossem carnais mortificassem a sua natureza e vivessem em espírito, para que a natureza carnal fosse morta e sepultada e o indivíduo pudesse viver. Mas quando nós olhamos para o texto e buscamos entender o perfil da família de Jesus, eu creio que eu estou enquadrado aqui, e eu vou pregar para você acreditando que você também está enquadrado aqui. Existem aqui 3 aspectos relacionados aos membros da família de Jesus. Vamos a ele. Primeiro, o membro da família de Jesus, ou os membros da família de Jesus, são aqueles que são conhecidos dele, ou seja, ele conhece os membros da sua família. Sua Bíblia está aberta, eu sou crente, acredito nisso. Olha o verso 48.
O verso de número 48 diz assim: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele está dizendo assim: eu conheço aqueles que pertencem à minha família. Eu conheço os membros da minha família. Está falando como Deus, e possivelmente por causa da incredulidade dos seus. Eu conheço os membros da minha família. E isso, meus amados irmãos, é interessante, porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas que acontecem e que ainda vão acontecer. Por isso Jesus, ele conhece os homens, ele conhecia todo mundo. Mas aqui ele está dizendo que não reconhece aquele grupo como membro da sua família. E existem momentos na Bíblia Sagrada que, muito embora Deus conheça tudo, ele faz como se não conhecesse, para dizer que não pertence a ele. Quando nós, por exemplo, olhamos para o que está escrito naquilo que Jesus advertiu os falsos profetas, no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, aí mesmo em Mateus, no capítulo 7, versículo de número 20 até o 27, o que é que nós temos ali? A Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo, porque muitos me dirão naquele dia: em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí Jesus vai continuar dizendo que o homem que ouve a sua palavra e a pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, soprou o vento, desceu a chuva, correram os rios e ela não caiu. O homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que edifica a casa na areia. Desce, sopra o vento, desce a chuva, a água desce e ela cai, grande é a sua queda. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa citação de Jesus é que o fato de alguém fazer milagre, o fato de alguém andar na igreja, se não tiver na presença dele, não é membro da família dele, e ele não conhece este é estranho para ele, muito embora ele seja onisciente. Mas às vezes ele olha e diz assim: eu não conheço este aí não, eu não conheço esta aí não. Anda no meio do meu povo, canta, toca, prega, faz um monte de coisa, mas eu não vos conheço. Um outro evento bíblico agora, uma parábola, para nos advertir com relação a isso. Mateus capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. O que é que nós temos ali? A Bíblia Sagrada nos conta a parábola das 10 virgens. Lembram-se? Eu vou resumir a parábola. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia diz que as virgens estavam aguardando o noivo, e de repente elas dormiram, todas elas dormiram, e de repente ouviu-se um grito: aí vem o noivo. E as virgens levantaram, sendo que daquelas 10 virgens, 5 tinham azeite suficiente para acompanhar o noivo, e 5 não tinham azeite suficiente para acompanhar o noivo. As loucas disseram para as prudentes: dá-nos do teu azeite. E elas responderam: não podemos lhe dar, ide a quem compra, porque se nós te dermos do nosso azeite, vai faltar para nós e vai faltar para vocês também. E diz a história que elas saíram para comprar. Nesse inteirinho chega o noivo, e quando o noivo chega, ele chama aquelas virgens e vão para as bodas. Bodas é festa. Eu não sei se os irmãos já analisaram essa parábola. Quando você lê corridamente, eu estou explicando a parábola antes de aplicar aqui Jesus desconhecendo virgens. O que acontece é que essa parábola merece uma explicação. Quando eu lia ela antigamente, eu pensava assim: um homem vai casar com 10 moças, 10 virgens? Porque fica parecendo quando a gente lê correndo. Mas não é isso não. É que naquela época era assim: quando um jovem gostava de uma moça, ele falava para o pai da moça, ele falava para o seu pai, melhor dizendo, para ir falar com o pai da moça. Os pais se reuniam, eles faziam dote. Então ela naquele momento estava desposada, prometida para um homem, e aquele homem começava a trabalhar para pagar o dote. E quando ele pagava o dote, ele vinha buscar a sua noiva, e geralmente ele vinha com seus amigos, chamados de amigos do noivo.
E a noiva também tinha suas amigas. As amigas da noiva geralmente esperavam o noivo na porta de casa, porque ele ia buscar a noiva dele. E a noiva estava ali com as suas amigas. Então quando o noivo aparecia com toda aquela alegria, lembra que Jesus falou, porventura jejuaria o amigo do noivo, estando o noivo ainda com eles? Ou seja, havia festa, e eles vinham fazendo festa, o noivo vem aí, o noivo vem aí. E quando as virgens viam os amigos do noivo, elas faziam uma fileira, e começavam a andar, tipo que dama, já viu aquela dama de casamento? Elas vinham andando, então ela estava avisando para a noiva, que o noivo estava chegando. O que acontece é que essa parábola tem um absurdo, irmãos. Qual é o absurdo? Não se conhece na história do judaísmo nenhuma noiva, nenhuma amiga da noiva, nenhuma virgem, guardiã de honra virgem, que estivesse dormindo quando o noivo chegasse no casamento. Nunca existiu isso. Por que Jesus falou que elas dormiram? Não dormia. Jesus está dizendo que quando ele voltar, alguém perder a salvação é um absurdo, porque já está avisado que vem. A noiva deixar faltar azeite era um absurdo. Ou seja, um crente esperar Jesus voltar e se distrair e perder a sua salvação é equivalente a um absurdo. Então aquelas 5 loucas perderam a oportunidade, as 5 prudentes entraram e foi uma festa dentro daquela casa. E de repente elas chegaram atrasadas com suas lamparinas e pediram para entrar. Você que é leitor sabe, o noivo olhou e disse assim: quem são vocês? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É isso que acontece. Tem gente que não é membro da família de Jesus. Jesus não conhece. Tem alguns que usam Bíblia, tem alguns que cantam, tem alguns que tocam, tem alguns que pregam, mas Jesus não conhece ele não. Quando abrir o livro da vida lá em cima, o nome dele não vai estar lá não. Mas eu acredito que eu e você somos conhecidos dele. Nós somos as virgens prudentes. Nós estamos preparados, aguardando o retorno do nosso amado, que se dará a qualquer momento. Bendito seja o nome de Jesus, porque nós somos membros da família de Deus. Somos membros. Esses aqui, falsos profetas do capítulo 7 de Mateus, faziam um monte de coisa, mas Jesus não conhecia eles. As virgens estavam esperando Jesus voltar, se descuidaram. As 5 loucas, Jesus não conhecia elas. E nós precisamos entender que isso se aplica muito bem a nós, porque os membros da família de Deus são conhecidos dele. Que nós sejamos conhecidos de Deus como membro da família dele, que nós sejamos conhecidos de Deus como homens e mulheres da família dele. Porque aqui, analisando aí do contexto da história, Maria e os seus filhos, ou a família carnal de Jesus, não reconheceram o Messias. O Messias estava na casa deles, mas ele, de certo modo, no primeiro momento, não reconheceram o Messias. Tem gente que está na casa do Messias e não reconhece ele, porque não é membro da família dele. Mas nesta noite eu falo a vocês, irmãos, reconheça o teu Senhor, porque o teu Senhor conhece você. Ele quer olhar para você naquele dia e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuis o céu como herança. Então, em primeiro lugar, meus amados irmãos, os membros da família de Jesus são conhecidos dele. Ele conhece. Segundo, os membros da família de Jesus são seus discípulos. Olhe para a sua Bíblia, verso 49. Membros da família de Jesus são seus discípulos. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus reconheceu quem eram os membros da sua família. Os membros da família de Jesus são seus discípulos. O que é discípulo? Seguidor. Alguém que segue. Jesus escolheu para si discípulos, eram seguidores. Então eram membros da família de Jesus. É importante ressaltar que os discípulos de Jesus, irmãos, são escolhidos por ele. Em João, o Evangelho, capítulo de número 15, verso 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim,
Mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, a fim de que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, é Jesus que escolhe os seus discípulos. Usando como exemplo, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus estava andando no mar da Galileia, e de repente, ele viu os irmãos, Pedro, Tiago, ele viu João, ele viu os pescadores que estavam ali. Simplesmente ele disse: segue-me. Eles abandonaram as redes que estavam consertando, o barco dos seus pais, e começaram a seguir a Jesus. Jesus que chamou eles, não foram eles que se ofereceram para seguir a Jesus. Levi, que é Mateus, estava sentado na colheitaria, tinha emprego. Jesus passou na colheitaria, havia ali, segundo os estudiosos, 150 coletores de um lado, 150 coletores do outro lado. Jesus passou entre os coletores, olhou para Levi, que é Mateus, e disse assim: siga-me. Capítulo 9 de Mateus, verso 9, salvo engano. Mateus imediatamente levantou e o seguiu. Não foi Mateus que escolheu Jesus, Jesus que escolheu Mateus. Desculpa, é Jesus que escolheu Mateus, correto. Mateus não disse: Senhor, me leva contigo, não. Irmão, discípulo de Jesus é escolhido por Ele. Você que está aqui nesta noite tem um grande privilégio. Jesus escolheu você. Você talvez para alguns não seria escolhido numa seleção para trabalhar no governo federal. Não seria escolhido em uma seleção para trabalhar para o governo estadual. Não seria escolhido em uma seleção para trabalhar no governo municipal. Talvez alguém não te selecionaria nem para trabalhar em uma empresa. Mas Jesus, o Rei do Universo, olhou para você e te chamou pelo teu nome. Tu és meu. Ele disse: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele te escolheu, cheio de defeito, cheio de qualidade. Não importa a tua condição econômica, o teu grau cultural, aonde você mora, Ele escolheu você. Você é membro da família de Deus. Você é discípulo, você é discípula. Jesus escolheu você. Discípulo de Jesus é escolhido por Ele, mas também discípulo de Jesus, irmãos, atende ao chamado. Irmão, Jesus escolheu esses que eu falei o nome aqui. Escolheu Mateus, escolheu todos. Mas eles, quando ouviram o chamado, vieram. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Chama toda a raça humana. Mas nem toda raça humana escolhe ir atrás de Jesus. Jesus me escolheu há mais de 20 anos. Escolheu pessoas aqui talvez há mais de 30 anos. Ou alguns há menos de 20 anos. Ou alguns aqui há dias. Mas o interessante é que ele não desprezou o convite do mestre. Discípulo de Jesus atende ao chamado. Se o exército brasileiro convidar você para enfrentar uma guerra e você não for, você é punido. Se o exército israelense, hoje lá em Israel, em Tel Aviv, convidar um jovem para se alistar e ele não for, ele é punido. A não ser que ele seja judeu praticante, o chamado judeu ortodoxo. Mas se não for um judeu comum, ele é punido. Se um governo americano chamar um americano para servir a marinha, o exército, a força armada americana, ele não for, é punido. Irmão, irmã, se você negar, se o governo chama, a pessoa tem prazer em se apresentar, imagine o que é ser chamado e atender ao convite do Rei do Universo. É um prazer muito grande. Se obedecer a homens já é um prazer, imagine o que é obedecer a Deus. Nesta noite Jesus está te dizendo que você é um discípulo dele, não apenas porque ele te chamou, mas porque também você resolveu seguir a ele. Você abriu mão de muita coisa para seguir a ele. É óbvio que o que você abriu mão lá no mundo pode ser considerado como esterco, como nada, mas você abriu mão sim. Quantos de nós que estamos aqui poderíamos estar nas drogas agora, poderíamos estar na embriaguez agora, poderíamos estar levando a vida à lavonté agora, poderíamos estar
está indo para o inferno. Mas quando Ele nos chamou, nós nos levantamos e dissemos como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você é discípulo de Jesus, porque você atendeu ao chamado. Então você é discípulo e discípula, membro da família de Deus. Se voltássemos ao contexto, Maria e os irmãos nesse momento não atenderam ao chamado. Vieram atender depois que eles entenderam que era realmente Jesus. Tanto é que Tiago, que escreve a epístola de Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria, se converte depois que Jesus ressuscita. Então tem gente que atende o chamado depois, mas até então não eram convertidos ainda. Tanto é que no pé da cruz, Jesus olha para Maria e diz: mulher, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Então, nós aprendemos que o membro da família de Jesus são seus discípulos, porque são chamados e atendem aos chamados e se tornam seus fiéis representantes. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 13 ao 16, Ele disse o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser lançado na rua e pisado pelos homens. Lançado na rua e pisado pelos homens. É porque naquela época, quando o sal não prestava, eles jogavam fora, jogavam na rua, e aí as pessoas passavam por cima do sal e ser lançado fora. Aí Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode acender uma luz e se colocar no alqueire. O que é alqueire? Alqueire era uma vasilha onde se colhia alimentos. Então, se colocar no alqueire, colocava a luz dentro do alqueire, emborcava o alqueire e se jogava debaixo da cama. Jesus falou: uma luz nesse sentido não tem valor nenhum. Aí ele fala: mas antes se coloca no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim sejam vós, que os homens vejam as suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Discípulo de Jesus, membro da família de Deus, além de ser chamado, atende ao chamado e se torna um representante. Este mundo está em trevas, mas nós somos como vagalumes em meio às trevas. Estamos brilhando, 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 brilhando. Não deixe a luz de Cristo se apagar em você. Quando o diabo olha para o mundo, ele vê treva, mas quando ele olha para o mundo também, ele vê luz. No mundo espiritual, nós somos verdadeiras lamparinas andantes aqui na terra. Nós somos a razão, a graça de Deus se manifesta através de você. Você é sal, você é luz, então brilhe e dê sabor a este mundo. Membro da família de Jesus. Estou terminando, só 3 itens, falei de 2. Os membros da família de Jesus são conhecidos dele, são seus discípulos e, para terminar, fazem a vontade de Deus. Agora o versículo aí da sua Bíblia de número 50 para a gente terminar. Diz assim: porque qualquer pessoa, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, diz assim, meu irmão e irmã e mãe, ou seja, é membro da minha família. Irmão, Deus tem vontade. E Ele quer que essa vontade, meus amados irmãos, seja executada aqui na terra. Mas essa vontade que Deus tem para ser executada aqui na terra não é executada por qualquer um. Só pode ser executada pelos membros da família de Jesus. Deixa-me te dizer uma coisa. O pecador aí fora que não quer Jesus, não está se falando daquele pecador que quer mudança, mudar de vida. O pecador que está aí fora que não quer mudança, ele não é obrigado a fazer a vontade de Deus, não. Não. Por que não, pastor? Não é membro da família de Jesus. Só é obrigado a fazer a vontade de Deus quem é membro da família de Jesus. Repare que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, as pessoas chegam para Jesus e dizem assim: mestre, ensina-nos a orar. Lembra da resposta? Eu gosto. Ali é uma coisa interessante. Ele diz assim: vós orareis assim.
Por que essa palavra vós? Porque se você pegar o contexto, estava falando dos fariseus e escribas que ficavam nas praças, se exibindo. Aí Jesus repreende, dizendo que deveria entrar no quarto, fechar a porta, perdoar aqueles que te ofendem. Você faria oculto, Deus te recompensaria em público. Aí eles ficam curiosos. Mas Senhor, então nos ensine a orar. Aí ele falou, vós, não é qualquer um, é vocês, orarão assim. Ele vai falando, Pai nosso que está no céu, santificado seja, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é executada para aqueles que são membros da família de Jesus. Sabe quem tem a obrigação de cumprir a vontade de Deus? Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Só tem uma coisa, estou terminando, é o último item. Só tem uma coisa na vontade de Deus que eu quero destacar aqui. Que para executar a vontade de Deus é necessário abrir mão da nossa vontade. Enquanto alguém estiver carregado das suas próprias vontades, não pode fazer a vontade de Deus e por tabela não é membro da família de Deus, nem muito menos filho de Deus. Então, uma pessoa cheia das suas próprias vontades não pode. Uma pessoa que diz mandar no seu próprio nariz, na perspectiva divina, não pode. Porque na perspectiva divina a gente não manda no nosso próprio nariz, é Deus que manda em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele fala também em Gálatas que ele crucificou a sua carne com as suas paixões, para viver em espírito. E aqui está o segredo para cumprir a vontade de Deus, viver em espírito. Para viver em espírito é preciso passar pelo processo da regeneração, capítulo de número 3 do Evangelho de João. Jesus disse assim, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do espírito, é espírito. Ou seja, quando o homem é carnal, ele manda nele próprio. Mas quando ele é espiritual, não. Quem manda nele é Deus. Então ele faz a vontade de Deus. Membros da família de Deus vivem em espírito como Deus vive. Como Deus é, melhor dizendo. Deus é espírito. Vive em espírito como Deus é. Então, se você é um membro da família de Deus, nesta noite, estou terminando, se você é um membro da família de Deus, entenda que você precisa saber que Ele conhece quem são membros da família dele. Precisa saber que o membro da família de Deus são seguidores de Jesus. Precisa saber que o membro da família de Deus fazem a vontade de Deus. Biblicamente, quantos se enquadram nesse perfil aqui?